Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês dois tipos de maquiagem, tá bom? Uma maquiagem que ela vai ser feita com basicamente 3 pincéis, né? Algumas partes com dedo, mas assim, de pincel vai ser 3. E outra maquiagem que vai ser feita com tudo isso aqui de pincel. Tá? Na minha opinião, quanto mais elaborada uma maquiagem, mais pincel ela precisa ter, né? Então, se eu quero que a maquiagem tenha detalhes, ela precisa ter mais pincéis. Tem gente que fala, não, se você é um bom maquiador, você vai diminuindo a quantidade de pincéis e fazendo quase tudo com os mesmos pincéis. Eu discordo dessa afirmação. Mas vamos lá, então aqui, ó, o meu lado direito, tá? Que provavelmente pra vocês vai ser o esquerdo. Meu lado direito vai ser com poucos pincéis. O meu lado esquerdo, que é desse sinal aqui, ó, vai ser com mais detalhes de pincel, tá bom? Então vamos ver como que vai ficar no final, tá? Então eu vou até aqui, ó, na metade, tá bom? Com esse pincel aqui. Até aqui é ok, né? Que tô usando um pincel pra poder fazer a cobertura da base, certo? Então aqui, até a metade aqui. Agora eu vou fazer a base desse lado aqui, com esse pincel que eu gosto muito, que é o Kabuki. O outro também eu gosto, ele é tipo um dual fiber, né? É meio que dá pra utilizar como de blush também. Mas vamos ver como é que vai ficar. O Kabuki é bom porque ele descarrega bastante produto, digamos assim, na pele, sabe? Deposita, na palavra assim. Então, o outro ele é mais de forma mais sutil que ele coloca, sabe? Então esse daqui, o Kabuki, ao meu ver, é um pincel, né, que dá mais durabilidade na maquiagem, porque ele deposita mais de forma assim, sabe? Mais firme. O outro é mais, dá uma arrastada. Aí eu vou fechar aqui e a gente continua. Agora, gente, eu vou passar o corretivo, né? Desse lado aqui, como eu tô sem um pincelzinho de corretivo, eu vou passar o corretivo com o dedo e vou espalhar com um pincelzinho da base, tá? Então, vamos lá, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Mas não vou pôr muito não, que a base ela já cobriu bem, né? Até. Colocar aqui, colocar um pouquinho aqui. Ops. Aqui, nesse finalzinho. Aqui. Também vou pôr um pouco na pálpebra. Beleza? Agora a gente vai espalhar com o mesmo pincel, tá bom? Eu poderia espalhar com a mão também, mas como o desafio é utilizar pincel... Opa, caiu aqui o meu ring light. Ó, ficou bom, né? Beleza. Então, ok. Agora a gente vai pro lado de cá, né? Que eu tô com um pincelzinho pra corretivo, certo? Ele dá uma boa espalhadinha assim, ó. Um pouquinho só aqui embaixo. Sobrancelha. Aqui no espelho. Ele também, ele é bom porque ele deposita assim, né, o corretivo. Então eu acho que acaba ficando mais corretivo na onde precisa, né? Mas a outro lado também ficou muito bom. Agora a gente vai espalhar com o pincel Kabuki, assim espalha melhor, né? Só pra não ficar assim muito marcado, sabe? Ficou bem parecido os dois lados, né? Beleza. Agora, vamos pro próximo passo. Então, gente, a hora do contorno agora. O mesmo pincel que eu vou usar pra contorno do lado de cá, eu vou usar pra blush também, né? Porque como eu só tô usando 3 pincéis, vamos lá. Então, eu vou começar com o contorno, tá bom? Do lado de cá.
esse pincel não é tão chanfrado quanto o de contorno, né, assim, de fato, mas ele faz basicamente o mesmo, né, mas o do outro lado eu vou usar o mais chanfrado, né, e vou deixar esse aqui pra fazer meio que o blush. Então, ficou um contorno aqui, né, suave. Pronto. Vai dar diferença, né? Contorno. Tá, aí eu vou usar agora, do lado de lá, um pincelzinho mais chanfrado de contorno. Bem sutil, No nariz, eu vou colocar só um pouquinho do lado de cá. Pegar o outro pra fazer do outro lado. Beleza. Vamos lá. Agora, a pele até agora, né? Não teve muita diferença, assim. Esse aqui eu notei um pouquinho do corretivo. Vamos lá, então agora eu vou pro blush. Esse aqui é o mesmo pros dois lados do blush, porque eu tô usando ele pra blush, né? No caso, a diferença é que eu usei esse pro contorno desse lado também. Tem gente que usa blush, tipo, uma moda aí, no nariz. Eu não acho legal, não. Tipo, como se fosse uma continuação do blush, assim. Dá a impressão que a pessoa correu, chegou esbaforida, que nem meus parentes. Então, eu não... Ó, tô usando o mesmo, porque nesse lado aqui eu usei um outro de contorno e esse aqui de blush. Então, vamos ver como é que vai ficar. O blush, então, não vai mudar muita coisa de um lado pro outro, né? Vou passar mais um pouquinho. Não, tá bem parecido os lados, né? Beleza. Agora, depois do contorno, blush, a gente vai para passar um pozinho, né? Só pra poder dar uma fixada. E depois a gente vai pra sobrancelha e olho. Aqui também, como é esponjinha, eu tô usando dos dois lados, né? Não passa muito em cima do contorno, senão acaba tirando, né? Então tá. Então agora, desse lado aqui, eu não vou passar nenhuma cor de sobrancelha pra realçar a cor, sabe? Eu só vou passar esse transparente. Aí, do outro lado, eu vou passar com um pincel, né? Como esse eu não tô usando pincel, aí eu vou passar desse lado de cá que eu tô usando pincel, uma corzinha na sobrancelha, sabe? Pra dar uma realçada. Passa aqui no espelho e depois eu vou vindo mostrando pra vocês, tá bom? E a gente vê a diferença depois. Ó. Dá pra ver, né? A diferença. Tá mais realçada, tá vendo? Tem um pelinho meu rebelde aqui na minha sobrancelha. Querendo. E aí, pra fixar, aí eu passo esse aqui também por cima, entendeu? Pra não sair do lugar, né? Pronto. Agora a gente vai pro olho. Então, gente, pro olho, eu vou começar passando uma clarinha aqui, tá? Assim, na pálpebra toda, tá? Com esse pincel aqui eu vou fazer tudo. Ela tá mais clarinha, tá vendo? Beleza. E depois vou passar
um brilhante aqui, daqui pra lá. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Bem sutil, tá vendo? Bem sutil. Aí, como eu não tenho pincel desse lado de cá de delinear, não tem como eu fazer com isso, vai ficar horrível. Então eu vou deixar sem delineado, porque não tem como fazer delineado se não for com o próprio lápis ou com o pincel próprio pra delinear. Do lado de cá, então, eu vou usar 3 pincéis, tá? Esse aqui é o primeiro, né, que eu vou passar a sombra, a base. Vai esfumar branquinho mesmo. Certo? Beleza. Agora, pra passar a brilhante, vou pegar esse daqui mais menorzinho e passar, olha, como ele aplica melhor, né? Aí eu venho até aqui, só dá uma arrastada. Ó, chega ele brilha mais quando coloco. Outra metade. A diferença do brilho pra um lado e pro outro. Esse também brilha, mas eu tive que colocar um pouco com a mão, ó. Esse aqui, ele tá brilhando só com o pincel, ele tá pigmentando bem, né? Ó. Sem eu ter que pôr com a mão. Beleza. Agora, o terceiro pincel, né, que eu vou usar no olho é esse aqui que tem a ponta mais fina, tá vendo? Eu vou fazer um pequeno delineado, vamos lá. Dá uma ajeitadinha aqui. Delineado menorzinho, né, mas... Vendo? Prontinho. Bem sutil. Dá uma organizada aqui. Então é isso, ó. No olho a gente vê a principal diferença, né? Na pele dá pra tapear bem sem utilizar tanto pincel. Mas mesmo assim, eu acho que a cobertura fica melhor com mais pincéis. Agora, gente, eu dei uma contornadinha com esse aqui, ó. É que eu já contornei. É um... da Mary Kay, sabe? Aí eu contorno e espalho. Pra não ficar muito marcado, entendeu? E agora eu vou passar um gloss, né? Na verdade, eu vou passar só do lado de cá. Por quê? Porque o gloss, eu fraciono, entendeu? Como não é só eu que utilizo, eu não vou utilizar assim. Aí eu ponho aqui na minha paleta, né? Fala. E aí eu passo só a parte que... Eu vou passar só no lado que eu tô fazendo com mais pincéis, entendeu? Ó. Do outro eu posso até tentar passar com o dedo, ó. Mas não vai ficar a mesma coisa, sabe? Passar um pouquinho com o dedo, mas eu não vou maquiar a cliente com o dedo, né? Assim, nessas partes, boca, essas coisas. Ó. Com o pincel ele fica mais pigmentado, melhor. Mais bonito. Ah, pessoal, pra finalizar aqui, vou passar um iluminador com esse pincelzinho que ele é maior, assim, em relação ao olho, mas ele é próprio, assim, pra também aplicar assim, ó, e a gente vai esfumando, ó, tá vendo? Como fica bonito? Fica um pouquinho aqui, ó, como ele brilha. Agora, a gente vai aplicar do outro lado, como esses 3 pincéis nem muito combina pra passar iluminador, né? Aí eu vou passar com a mão e vou coisar com o dedo, ó. Também brilha, tá vendo? Mas aqui fica um brilho mais requintado, na minha opinião, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse né, tutorial aí com bastante pincel e com pouco pincel. Então é isso, né? Finalizando aqui, ó. Lado esquerdo, 8 pincéis, lado direito, 3 pincéis. A pele dos dois ficou muito boa, mas como eu disse, a cobertura desse aqui ficou um pouquinho melhor, né? E aí tem a questão do olho também, né? Que eu consegui fazer
um delineado, a sobrancelha ficou um pouquinho mais marcada, e desse lado aqui ficou mais, assim, suave, né? Porque também não tinha como detalhar muita coisa sem os pincéis do olho. E na boca, eu consegui passar um gloss com o pincel, que ficou, né, mais bonito. E é isso, gente. O que vocês acharam?